Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e falarei neste vídeo sobre o clima que está se formando para que sim, a gente possa ter talvez um impeachment de Bolsonaro, que seria algo extraordinário para o país, para a democracia e para que a gente consiga até ter eleições em 2022, acredito que com um pouco mais de lucidez e de fala em torno de projeto, que é o que a gente realmente precisa. Vamos falar dos acontecimentos dessa semana e do porquê que eu acho que Bolsonaro hoje está mais fraco e Bolsonaro mais fraco sempre abre portas para o impeachment. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações e se gostar do vídeo, deixe o seu like. Meus amigos, eu quero voltar um pouco na nossa história recente. Em março, nós tivemos uma fala do Arthur Lira, já presidente da Câmara, que muitos encararam como um recado e quase uma ameaça a Bolsonaro. Disse ele: os remédios políticos no parlamento são conhecidos e são todos amargos, alguns fatais. Muitas vezes são aplicados quando a espiral de erros de avaliação se torna uma escala geométrica incontrolável. De lá para cá, todos sabemos, o Centrão, da qual Arthur Lira faz parte, ganhou espaço no governo, muito espaço. Mas muita gente aposta que o Centrão tem de tudo, menos gente doida, que estaria disposta a morrer junto com Bolsonaro. Então, se a popularidade dele, de Bolsonaro, começa a cair muito, vários podem pular fora meio que num salve-se quem puder. E é sobre isso que a gente tem que analisar como é que está no momento. O noticiário para o governo está muito desfavorável, e não é nem culpa da imprensa. Ele, o próprio governo, não entrega resultados positivos. E a população sente isso no bolso, na vida. Mesmo o PIB se recuperando do tombo do ano passado, a gente vai ver que isso não vai aliviar, de certa forma, a crise econômica que é sentida por todos nós. Nós temos aí uma inflação que é uma realidade que não consegue ser mascarada por Bolsonaro, que afeta principalmente os pobres e a classe média, que é a maior parte da população. Nós temos então uma queda na renda e isso impacta muito na popularidade de um presidente. O presidente ele pode ser até corrupto, a gente já viu isso na história, ou pode até patrocinar corrupção, fazer de conta que não sabe, que não viu, mas se a economia vai relativamente bem, o povo tá tranquilo, deixa a corrupção para lá. Mas se o bolso aperta, aí a pessoa sai olhando, opa, corrupção, eu quero achar um problema aqui para tirar o governo por conta do fracasso na economia. E a economia com Bolsonaro não vai bem. O Guedes, né, não vou nem dizer, é totalmente despreparado para o cargo que ocupa. Mas é um especialista em destruir o Estado. Isso é com ele mesmo e ele tem feito isso. Desemprego, números altíssimos, quase 15 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, que é aquele que desistiu de procurar emprego. Nós temos informais, outros tantos precarizados, gente passando fome, outros não alimentando a quantidade suficiente para ter uma certa qualidade de vida, com impactos, né, muito prejudiciais na vida dessa pessoa a curto, médio até a longo prazo. Enfim, são números trágicos na economia. Na saúde, nós temos o negacionismo do governo na pandemia, as negociatas sendo escancaradas com a CPI da Covid em relação às vacinas, o comportamento pessoal do Bolsonaro, que é inadmissível, né? Quando a gente olha agora, muita gente já tinha caído a ficha antes, mas outros vão perdendo entes queridos, outros ficando entubados, outros passando por problemas difíceis com a Covid, e você vê Bolsonaro, parece que vive num mundo paralelo. Então, isso tudo vai gerando sim uma reação diferente nas pessoas. De certa forma, cada um de nós já perdeu algum ente querido e fica assim, puxa, será que Bolsonaro e aqueles que o rodeiam não têm sentimento, não conseguem ter o mínimo de empatia e de respeito em relação ao que está acontecendo com o Brasil? Então você tem muitas coisas acontecendo que vão formando esse caldo. Outros ministérios também não funcionam. Foi divulgado recentemente que em maio Bolsonaro foi ao Amazonas inaugurar uma ponte. A ponte custou R$255 mil. E ele gastou mais de 700 mil, né, com viagem, custos de segurança e tudo mais. Veja, quase 3 vezes mais para ir lá tirar uma foto e postar nas suas redes sociais que é um governo que constrói ponte. É uma vergonha. E politicamente falando, ele também não está tão forte assim. O voto impresso, que é uma bandeira que ele defendeu aí e tinha ameaças de golpe, teve a tanque Seattle, desfile,
que mas já estava marcado, mas muitos dizem que sim, aquilo ali era meio que um sinal para que a Câmara aprovasse. E ela foi reprovada na comissão especial que se criou e também no plenário. E foi bom ter ido para o plenário. Eu considero assim. Muita gente reclama, o Lira não devia ter colocado. Foi bom. Bolsonaro agora argumenta que a maioria quis, uma pequena maioria, mas teve muita abstenção, gente que votaria contra, enfim. O fato é, ela foi sepultada. Precisava dos votos e Bolsonaro não os teve. Então ele poderia alegar, mas se você rejeita ali na comissão e não põe para o plenário votar, ele poderia ficar com isso até 2022, alegando que o plenário aprovaria e que foi sabotado, que os partidos se articularam, que isso e aquilo, enfim. Mas ainda no campo político, Bolsonaro sim cedeu muito espaço ao Centrão, tem mais espaço, sempre tem no governo federal, mas a sensação é que a classe política tem percebido que Bolsonaro não tem apreço pela democracia. E as pesquisas mostram Bolsonaro caindo, num ritmo lento, mas se a gente olha assim, como é que estava há 4 meses, aí você percebe que há uma queda interessante. E essa queda na popularidade é observada, claro, o Centrão usa isso para se aproximar mais do governo, mas como eu disse lá atrás, pode ter um limite, daqui a pouco tem um salve-se quem puder e abandona o Bolsonaro no barco sozinho. E eu digo que não fosse Lula ter voltado, e aqui eu não quero julgar a questão do processo, da perseguição, não, é só uma constatação. Não fosse Lula estar de novo se apresentando como candidato para 2022, Bolsonaro estaria ainda pior. Então Bolsonaro até se beneficia dessa volta do Lula, que gera medo no eleitorado, que volta a ficar com Bolsonaro. Mas é claro que hoje ele tem ali 25%, 24%, 26% dos votos. Aí alguém pode falar assim, William, mas na rede social o apoio dele é muito grande. Meus amigos, Bolsonaro, claro, ele vai ter uns 15% ali que ficarão com ele até o fim. E estes são barulhentos. Mas a gente já percebe na sociedade, conversando com amigos, que muitos ainda estão apoiando sem aquela empolgação. Boa parte assim. Mas e o Lula? Lula, se eu não votar no Bolsonaro, Lula volta. Então, e alguns ainda estão com o Bolsonaro, mas já reconhecem, olha, está indo longe demais. E que este clima, que a gente não tem um dia de sossego no país, não ajuda. Então, se Bolsonaro estivesse criando todo esse clima para defender uma reforma tributária que corrigisse as injustiças que nós temos no Brasil, com medidas para reduzir desigualdade social, e aí a elite respondesse, tudo bem. A gente fala, não, esse tipo de guerra é importante, mas não. É um clima, né, que a gente vê de divisão no país, não é em torno de nada que seja essencial para nós, é em torno dele se perpetuar no poder, de impunidade para os seus filhos, enfim, dele querer colocar ministro do STF que sejam aliados aos seus princípios autoritários e antidemocráticos. E aí nós temos assim, Mourão, já gravei um vídeo, Mourão pede para sair, se reuniu com Barroso, e segundo consta, Barroso fez uma consulta se haveria clima de golpe nos quartéis e Mourão parece que disse que não. Vou deixar um link aqui de uma matéria que diz que Mourão está no limite da tolerância com Bolsonaro. Mas a chance de golpe, ela sempre existe, temos que estar sempre vigilantes. Mas essa chance existe mais na cabeça dos radicais do que no mundo real, do que em algo concreto. Dar golpe é uma coisa, sustentar é outra. Como é que seria o dia depois do golpe? É necessário pensar nisso. E aí nós temos protestos agendados para setembro. No dia 7, um protesto pró-Bolsonaro. E aí você tem já Silas Malafaia convocando os evangélicos. Ei, Silas Malafaia. Gente, quem não viu a resposta que eu gravei para ele aqui no canal, passou de 150 mil visualizações. Assistam, procurem aí, resposta a Silas Malafaia. Vale a pena. Você tem Sérgio Reis, que vergonha de Sérgio Reis, convocando os caminhoneiros para ir lá protestar, e já tem áudios circulando no WhatsApp que vão parar o país se o Rodrigo Pacheco não aceitar o pedido de impeachment que Bolsonaro vai levar do Barroso e do Moraes. Enfim, e Roberto Jefferson estava procurando, né? Aquela fala, aquele comportamento dele é de quem queria ser preso, para virar uma espécie de Marte junto da extrema-direita, alguém que já defendeu o Collor, depois fez parte ali, foi aliado do Lula, agora está aí com Bolsonaro. Enfim, dia 7 tem então protesto pró-Bolsonaro. Mas no dia 12 tem um protesto contra Bolsonaro pelo impeachment. O MBL está organizando, eu tenho profundas divergências com o MBL, mas uma coisa eu tenho que reconhecer, eles são organizados.
estão marcando isso com antecedência, fazendo adesivaço. E a gente tem que tomar cuidado nessa coisa assim, protesto toda semana contra o Bolsonaro. De repente você banaliza o negócio e as pessoas perdem empolgação. Então o MBL faz certo de marcar com antecedência para criar uma organização, as pessoas saberem e esse protesto ser maior do que estava sendo aqueles outros, marcados aí quase que de semana em semana. Então, se a gente for observar, dá tempo de termos impeachment de Bolsonaro? Claro que dá. Temos votos para isso hoje lá no Congresso? Hoje, talvez não. Mas a pressão no Lira é, Lira, acate e coloque para discussão. Porque, enquanto isso, setores da sociedade se mobilizam para que a gente crie na sociedade a pressão suficiente para pressionar os parlamentares. Lembrando que muitos estiveram com a Dilma até a véspera. E no dia votaram contra a Dilma, votaram a favor do impeachment. Então é necessário que o Lira acate e a gente se mobilize em busca do fora Bolsonaro, que é para ontem, é urgente. E uma dúvida que sempre surge é, e se o Lira aceita o pedido de impeachment e a Câmara rejeita, ou o Senado rejeita? Bolsonaro sairia fortalecido? Há aqueles que pensam que sim. Eu tenho dúvidas, porque a partir do momento em que isso é aceito, você começa a escancarar para a sociedade aqueles crimes, os 23, por exemplo, que estão listados ali no super pedido de impeachment. E se há a rejeição dele lá no Congresso, você pode simplesmente mostrar para a sociedade como uma rejeição do ponto de vista político, porque os crimes estão dados. Então o impeachment ele tem o seu lado jurídico, e ele existe, o crime está lá, vários crimes, e existe o lado político. E aí você poderia, inclusive, vincular o fato do Bolsonaro ter comprado, né, o Centrão. Essa coisa de emenda de relator é algo absurdo. E bolsonaristas todos caladinhos com isso. Então você poderia simplesmente, olha, não saiu não é porque não teve crime, é porque Bolsonaro, contrariando aquela sua promessa de que não existiria toma lá da cá caso fosse eleito, está tendo, e por conta disso o Congresso ficou sem aprovar o seu impeachment. Eu estou tratando aqui de apenas uma suposição caso ele fosse rejeitado. O fato é, precisamos nos unir todos em torno dessa bandeira. O fora Bolsonaro é algo urgente, é algo necessário para preservar a nossa democracia. E eu parabenizo os pré-candidatos para 2022 que estão se posicionando de maneira firme e contundente em torno disso, e lamento por aqueles que fazem cálculo eleitoral, por aqueles que preferem o país sangrando para que Bolsonaro chegue lá também sangrando, fragilizado e possa ser derrotado mais facilmente. O momento é muito grave e não nos permite esse tipo de cálculo. Eu não vou citar nomes, eu espero que vocês pesquisem nas redes sociais e observem como estão se comportando os pré-candidatos visando 2022 e como estão lidando neste momento grave da democracia. Meus amigos, é isso. Vamos todos ficar atentos, incentivar toda e qualquer mobilização que possa nos livrar de Bolsonaro, que, repito, faz mal ao país, faz mal à democracia, faz mal a mim, faz mal a você. Mesmo você que gosta do Bolsonaro e vai vir nesse vídeo, saiba, você está sendo, sim, prejudicado de alguma forma, mesmo que seja mentalmente, pelo comportamento irresponsável de Bolsonaro. É isso, e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.